Olá, gente. Aqui é a professora Elvia e vamos lá para mais uma aula de histologia, histologia, hematologia e embriologia. Na aula de hoje, vamos ver aspectos gerais do tecido cartilaginoso. Então, quem seria o nosso tecido cartilaginoso? Ele é uma forma especializada de tecido conjuntivo que possui uma consistência rígida. E como células representantes, nós temos tanto os condrócitos quanto os condroblastos. Além disso, temos também uma matriz extracelular cartilaginosa. Nela estão presentes água, sais inorgânicos, que dão à cartilagem sua elasticidade e capacidade de lubrificação. Além disso, as células existentes na cartilagem, elas são secretoras de colágenos, proteoglicanos e glicoproteínas, extremamente importantes para deixar que esse tecido seja ou esteja sempre nutrido. Além disso, nós temos 3 tipos de cartilagem, que são elas: a cartilagem hialina, que acaba sendo a mais comum, cuja matriz contém delicadas fibrilas constituídas de colágeno tipo 2. Nós temos também a cartilagem elástica, que já tem menos fibrilas de colágeno tipo 2, mas são ricas em fibras elásticas. A cartilagem fibrosa, ela apresenta matriz constituída preponderantemente por fibras de colágeno tipo 1, o que acaba dando uma rigidez maior, contribuindo assim para a estabilidade desse tipo de cartilagem. Nós temos também o pericôndrio, que é extremamente importante, tanto para a nutrição quanto para a oxigenação, além disso, para a eliminação dos refugos metabólicos, bem como neles estão localizados, vasos sanguíneos e vasos linfáticos, que são inexistentes nessa região aqui do tecido cartilaginoso. Então, essa área da superfície aqui da imagem e nessa região aqui inferior, nós temos essa margem que é chamada de pericôndrio, que é extremamente importante para a nossa manutenção da cartilagem. Além disso, a cartilagem hialina, ela é formada em 40% do seu peso seco por fibrilas de colágeno tipo 2, como já foram mencionadas anteriormente. Elas estão associadas por ácido hialurônico, proteoglicanos, muito hidratados e glicoproteínas. A glicoproteína estrutural que está presente na cartilagem hialina é a condronectina, que ela é uma macromolécula com vários sítios de ligação para condrócitos, fibrilas colágenas tipo 2 e glicosaminoglicanos. Aqui a gente tem a imagem representativa das células de fibroblastos no pericôndrio. Nós temos também, já aqui abaixo, a região já com os condroblastos. Nós temos aqui a região da matriz cartilaginosa, e aqui ao redor de um condrócito nós temos uma matriz capsular. Nessa imagem aqui, a ampliação das nossas fibrilas de colágeno tipo 2, a região aqui do ácido hialurônico, que está em rosa, e aqui, uma imagem ainda mais ampliada, a gente consegue observar o quê? O ácido hialurônico e uma proteína de ligação aqui, que o liga a um cerne proteico, ou seja, a uma região proteica, que acaba ligando aqui os sulfatos de condroitina, que ficam entre o colágeno tipo 2, que aí, de fato, formam a nossa fibrila de colágeno tipo 2. Essa região aqui que a gente consegue observar, que tem o sulfato de condroitina e o colágeno tipo 2, que está aqui entre o colágeno tipo 2, ela é chamada de quê? De proteoglicano.
Nessa imagem aqui, a gente vê a histogênese. E o que é histogênese? Histogênese nada mais é do que a formação do tecido, né? A formação da cartilagem. Então, se é histogênese, gênese quer dizer formação. Nessa imagem aqui, em A gente tem o quê? As células mesenquimais que vão se diferenciar, e aqui elas vão ficando todas unidas, e porque elas estão o quê? Se multiplicando. Se a gente observar isso daqui, ela está em processo de divisão. Se observarmos a imagem C, nós temos, né, já a região aqui da matriz, e nós temos vários condroblastos, que também estão em processo de divisão. Para quê? Para se diferenciar em condrócitos. Os condrócitos, em geral, eles podem ficar, né, que já são as células maduras, eles podem ficar unidos através de uma cápsula. E aí eles acabam formando, né, ou sendo chamados de grupos isógenos. Então, esses grupos isógenos, eles têm a partir de duas células, né, de dois condrócitos, e seguem, né, com 3, 4 ou até 8 células aqui encapsuladas. Além disso, pensando, né, em exemplificar os tipos de cartilagem, nós temos aí a cartilagem mialina, que ela tem uma capacidade de recobrir superfícies articulares das articulações sinoviais, onde ela vai atuar como um amortecedor contra choques. Ela é lubrificada pelo líquido sinovial e com baixas propriedades de fricção. Então, ela ajuda no impacto. O seu suporte é semi-rígido a paredes de alguns segmentos do trato respiratório. Então, onde está presente a nossa hialina, a nossa cartilagem hialina? Em regiões do nosso trato respiratório. Como, por exemplo, a nossa traqueia. A gente tem aqui a cartilagem elástica. Como o próprio nome já nos remete, então ela acaba sendo o quê? Mais flexível. Então, onde que ela está presente? Ela está presente no pavilhão auricular, da orelha externa, na epiglote e na tuba auditiva. Nós temos também a cartilagem o quê? Fibrosa, que é aquela que está presente nas regiões ósseas. Então, ela está entre ossos, como, por exemplo, os discos intervertebrais. Então, entre as vértebras, nós encontramos cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Na sínfise púbica, que é o osso do quadril, nós encontramos também cartilagem fibrosa. Nos pontos de inserção dos tendões, nós encontramos também fibrocartilagem. Além disso, aqui nós temos uma comparação entre esses tipos de cartilagem, como, por exemplo, aqui a traqueia, onde a gente observa a grande quantidade aqui de células, né, de condrócitos, todos mais unidos, e essas regiões que estão entre as células são chamadas de matriz, e essa região aqui abaixo e acima são o pericôndrio. Aqui nessa imagem a gente já observa que as células, né, algumas estão mais unidas, outras estão mais separadas, e podemos observar também essas regiões aqui de fibras que a gente consegue observar melhor. Então, essas regiões aqui são as nossas fibras o quê? Nossas fibras elásticas. Nessa outra imagem aqui, a gente consegue observar a epífise dos ossos, onde existe, né, a fibrocartilagem, que acaba sendo uma cartilagem mais compacta, rica, né, em colágeno do tipo 1. Os condrócitos já estão em menor quantidade e bem mais separados entre eles. E aqui a gente tem mais uma imagem que particularmente é uma imagem que eu gosto muito, porque ela mostra desde a região de tecido epitelial, com a presença de cílios, região de mucosa, né, que é a região da mucosa, submucosa que fica entre o tecido epitelial e a cartilagem,
E aqui a gente consegue observar os nossos condrócitos e a matriz extracelular. E essa região aqui é a região de adventícia. Nós temos aqui outra imagem para mostrar a região aqui do nosso pericôndrio. E aqui na parte mais próxima ao pericôndrio, nós temos o nosso condroblasto, que é aquela célula que vai se diferenciar em condrócito, e os condrócitos eles podem estar formando aí os grupos isógenos. Essas imagens e textos que eu coloquei ao longo da do nosso material, estão disponíveis nessas referências. Fiquem bem, qualquer dúvida não deixem de tirar, e até breve.